Olá, neste momento quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer poder trazer mais uma aula para o nosso canal. E hoje nós vamos estudar o tema Jesus anda sobre o mar. Isso baseado no livro de João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. Também quero informar que você, se porventura está chegando agora no nosso canal, e queira acompanhar isso, as demais aulas que já temos aqui nesse assunto, sobre esse tema, estamos estudando o Evangelho de João. Esse material também pode auxiliar aqueles que estão fazendo as aulas da Escola Bíblica Dominical, onde temos a revista da CPAD, o estudo com os jovens. Então, estudando o Evangelho de João, os milagres que Jesus Cristo fez, realizou, e João, conforme vai analisando isso e colocando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Jesus anda sobre o mar. O quinto sinal enumerado por João, o evangelista João. Como já dissemos nas outras aulas, nós estudando os evangelhos, nós temos um evangelho escrito por Mateus, evangelho escrevido segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então nós temos um único evangelho, que nós temos 4 pessoas que escreveram, e cada um com a sua vocação e também na direção da qual eles estavam escrevendo. João, analisando o texto de João capítulo 6, versículo 16 ao 21, coloca-se o quinto sinal quando Jesus anda sobre o mar. É sobre isso que vamos falar neste dia. Quero pedir a você que, se você pode contribuir com o nosso canal, dê o seu like, seu comentário, e assim nos ajudará no canal. Vamos então para o tema Jesus anda sobre o mar. No capítulo 6 de João, João nos mostra que depois de alimentar a multidão faminta, os discípulos de Jesus entraram em um barco em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. É importante dizer que a outra aula que subimos, que está antes dessa, nós temos aí Jesus fazendo uma multiplicação de pães, aonde saciou uma grande multidão. Logo após alimentar essa multidão faminta, então ele ordena aos discípulos que voltassem ou que tivessem indo em sentido a Cafarnaum. Enquanto ele acaba despedindo a multidão, ele vai orar. Diz que nesse texto a tempestade causou muito medo nos discípulos e os deixou abalados, pois chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. Nós vamos ver isso no texto que está registrado em João capítulo 6, versículo 16 e 21, que diz: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde iam. João capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Como estamos analisando esse texto, quando Jesus anda sobre o mar, e já dissemos
Isso foi logo após ter alimentado a multidão que Jesus fez o grande milagre da multiplicação dos pães. Então esse fato também é registrado no livro de Mateus. Então no Evangelho, segundo escreveu Mateus, encontramos o texto paralelo, ou por que não dizer, Mateus também relata esse mesmo texto e que vamos ver agora. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, nós temos o texto que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só, Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Em continuação, nós encontramos dizendo: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O texto de Mateus parece registrando aqui na continuidade do assunto que está registrado quando Jesus anda sobre o mar. Observe que Mateus dá a condição de que Pedro agora entra em ação. Isso nós não vemos no Evangelho de João. E o único que relata esse fato é Mateus. Continuamos com Mateus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 32. Então observamos algo interessante nesse texto, que, como falamos, narrado por João, por Mateus. E vamos ver o que Marcos também relata nessa mesma condição de Jesus andar sobre o mar. Em Marcos capítulo 6, versículo 45, 52, o texto diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Veja o que Marcos está registrando, a mesma passagem. Continuamos. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles.
e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Vemos aí essa passagem de Marcos capítulo 6, do 45 ao 51. Esse texto que dá continuidade de falar de Jesus que anda sobre o mar, sobre as ondas, ele anda sobre as águas do mar. É interessante observarmos esse fato registrado pelos evangelistas, como dissemos, que há alguma coisa que podemos acrescentar mediante o que um disse e que o outro complementou. O que é importante? Dizermos que eles estavam, depois de ter visto um grande milagre de multiplicação de pães, realizado de milagres de cura de enfermidades, onde Jesus estava atendendo a multidão, eles tiveram que, amando do Senhor, passar para o outro lado. E eles, então, obedeceram, indo para o outro lado. E nesse momento, Jesus fica ainda para concluir ali despedindo a multidão. E terminando de despedir a multidão, conforme vimos nos textos, Jesus foi orar. Observamos então, o mar se levantou. O mar se levantou. João conta que um grande vento assoprava. Isso no versículo 18. João está dizendo que um grande vento assoprava. Mateus diz que o barco estava açoitado pelas ondas. No capítulo 14, versículo 24. O mestre se revelou como soberano que, mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, a ponto de andar sobre as águas. Nos chama a atenção que o milagre que Jesus Cristo estava realizando, ou tinha realizado, entre os discípulos, faz com que agora os discípulos contemplem ainda, e o momento em que João quer mostrar a divindade de Jesus, pois ele é soberano e até tem o controle das águas, da situação. Ele não perde de vista e ele sabe que os discípulos estão em grande aperto. Observe que se o vento assoprava, o texto também informa-nos que o vento era contrário. Então nós temos aí algo que podemos dizer que muitas vezes isso também acontece na nossa vida. Sempre quando pensamos em um mar se levantando, pensamos em dificuldades, pensamos em problemas. O mar se levanta, mas quero dizer, neste momento, por esta palavra, trazendo ao seu coração, pode o mar até estar bravio, mas se estiver Jesus na sua vida, ele não perde o controle. Você será abençoado. O processo da revelação de Jesus. Observe, ele disse: sou eu, não temais. Em João capítulo 6, versículo 20. Em Mateus capítulo 14, 28, o Senhor diz, Pedro diz, Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. No versículo 31 de Mateus, diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. Versículo 31. Assim, muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes encontramos pessoas a falar da questão de Pedro, quando ele olha para a tempestade e afunda, e começa a afundar. Mas isso é semelhante a eu e você. Quantas vezes, no mar desta vida, quando ele está revolto, quando este mar está numa situação insuportável das dificuldades,
dos problemas que se levantam, quantas vezes tiramos o foco de Jesus e começamos como a perecer. A mensagem de Deus para mim e para você é que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não teve medo das ondas. Mas quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Mas mesmo assim, sabendo da sua fragilidade, ele clama por Jesus. E Jesus lhe estende a mão e assim faz com que ele possa realmente encontrar novamente o equilíbrio da situação. Olha como isso é importante aplicarmos para a nossa vida. Quantas vezes o Senhor quer revelar também a nós, no meio da dificuldade, no meio das ondas. Não podemos criticar que Pedro começou a afundar. Quem sabe aqueles que estavam no barco, eles podiam, lá João, os demais discípulos que ali estavam, poderiam dizer: Pedro, você começou até bem, você ia bem, mas você também falhou e começou a afundar. Mas Pedro poderia responder, talvez, na condição dizendo assim: sou falho, sou fraco, na verdade, mas o único que pode testemunhar sou eu. Eu andei sobre as águas. Meu irmão, não interessa, talvez, as críticas que te fazem. O interessante é que, através da sua fé, você pode alcançar muito mais o que aqueles que te criticam nunca alcançou. E o testemunho na sua vida será maravilhoso se continuar olhando para Jesus, ou até mesmo na hora de parecer que você está se afundando, clame por Ele. Ele segurará na sua mão. A nossa fé nele não pode ser alterada pelas circunstâncias, pois não vivemos firmados no que vemos ou sentimos. A ordem de Jesus. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Veja, Mateus diz, ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Versículo 22, Mateus 14 e 22. Conforme vemos que Jesus diz, depois dele ter despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Observamos como é importante a vida de Jesus, mesmo sendo filho de Deus. Chama-me a atenção de que ele não deixava de orar. Observe o que Marcos registra no capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, 35. A vida de oração que Jesus tinha era importante para os discípulos observarem que mesmo depois daquele momento que ele ter despedido a multidão, ele foi orar. Mas encontramos vários textos sagrados que eu quero apresentar para você algum deles. E assim, eu faço uma pergunta. Jesus precisava orar? O que você acha? Jesus precisava orar? Encontramos, como disse no texto de Marcos, levantando alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, 35. Jesus orava e ensinou que devemos orar. Lucas capítulo 5, versículo 13. Encontramos o texto. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Encontramos Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte
a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6 e 12. Encontramos outro texto de Lucas 21, 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte, chamado das Oliveiras. E o que Jesus ia fazer? Orar. Lucas 22, 39. Encontramos o texto: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Observamos alguns textos que eu coloco aqui para fazer a aplicação desse texto ou desse milagre que Jesus Cristo operou em um grande momento de dificuldade da vida junto aos discípulos. Jesus estava ali, depois de ter despedido a multidão, o texto diz que ele foi orar, enquanto tinha ordenado aos discípulos a passarem para o outro lado. A tempestade se levantou. Segundo vimos os textos que lemos, essa tempestade, talvez os discípulos saíram, já era a tardezinha, ao começo da noite, e começaram a navegar, a remar em direção ao outro lado, em direção a Cafarnaum. Uma distância que não era tão grande assim, porque o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, esse mar da Galileia, como assim chamados, e como vimos a dimensão deste lago, aproximadamente aí 24 quilômetros, 20 e poucos quilômetros de comprimento. E o que era isso para os discípulos atravessarem a remo, navegando? Mas diz que ao começar e quando estava no meio desse mar, no meio deste lago, surgiu uma grande tempestade. E a tempestade que assoprou no barco foi tão grande que se tornou a noite inteira. Porque registra os textos que lemos, é que na quarta vigília, Jesus estava se aproximando deles, andando sobre as águas, sobre as ondas impetuosas deste mar, o mar da Galileia. Isso porque também, geograficamente, ele cercado de montanhas, quem sabe, no nível mais baixo do que o nível do mar Mediterrâneo, quem sabe aquele dia, todo o vento canalizado entre os grandes montes fez com que houvesse as maiores ondas neste lago, ao ponto deles terem medos. Era como se você pudesse imaginar uma pequena embarcação que estes homens, os discípulos, já conheciam, sabiam. Alguns deles eram pescadores, logo sabiam o que fazer no momento de tempestade. Todavia, parece perder de vista aquilo que estava fazendo, porque era como se navegasse alguns metros para frente e o vento soprava alguns metros para trás. É como se eles navegassem 10 metros para frente e podia pensar, agora vamos, mas daqui a uns minutos, 10 metros para trás, porque o vento era contrário à direção em que eles estavam remando e estavam todos no meio do mar. Chega a quarta vigília, isto é, das 3 horas em diante da madrugada. Jesus está andando sobre o mar, sobre estas ondas bravias. Neste momento, eles olham e vê esse homem andando sobre as águas. Como na tradição, poderiam se pensar que aqueles que pudessem ver algum vulto, algum espírito que pudesse aparecer
naquelas águas. A noite era sinal de morte. Então todos ficaram amedrontados e olharam aquilo e disseram: é um fantasma. Em outras palavras, todos vamos morrer. Jesus então dá uma palavra para que eles não tenham tanto medo. Jesus acalma o coração daqueles discípulos e disse: sou eu, não temais. Que coisa linda ao ouvir a voz de Jesus. Eles então reconheceram. Pedro então sai ao encontro de Jesus. Isso faz nos aprender que os momentos difíceis, Jesus estava constantemente na vida de oração. Jesus precisava orar, mas ele estava ensinando os discípulos, a mim e a você, que todas as dificuldades da nossa vida precisa ter a oração antes, para que nós tenhamos força para vencer a tempestade. Jesus ensinou: orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E falar de oração nos nossos dias parece ser tão escasso. Pense nesses textos, meu irmão, meu amigo, que eu apresento a você. Jesus orava. Textos estes que mostram que Jesus passou até a noite inteira orando. Chama a minha atenção. É como se Jesus estivesse dizendo: como está a sua vida de oração? Como está a minha vida, a sua vida de oração? Queremos tanta vitória, queremos que as ondas sejam amenizadas, os problemas sejam resolvidos, mas às vezes não tem tempo para orar. Jesus, quem sabe olhando para esses textos, faz vergonha o seu período de oração. Faz vergonha ao meu período de oração, porque Jesus se retirava, diz a palavra, para os lugares solitários e orava. Ele passou a noite inteira orando. Jesus ensinava e orava. Jesus está ensinando algo para nós, que é a vitória. Ora, meu irmão, busque a tempestade da sua vida. Deus tem controle. Deus nunca vai perder de vista você, mesmo no mar tão bravio. Jesus chega e faz ali para com eles uma bonança e aonde eles pudessem chegar, pisar no solo, exatamente no destino. Quanto cansaço de lutas que talvez se algum deles tivesse ficado: eu quero orar com o Senhor Jesus. Mas o Senhor estava ensinando a eles e a mim e a você. Quero e espero que esse vídeo possa estar te ajudando a compreender a palavra. Se assim você tem chegado até o final desse vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho, seja um inscrito no nosso canal e assim faremos com que a palavra de Deus chegue mais adiante. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Prometo voltar numa nossa nova oportunidade, em nome de Jesus. Até lá, na paz do Senhor.